Fala pessoal, aqui é o Oz e nesse vídeo eu vou dissecar a arma que mais uso no Battlefield 4, a AC-52 CQB. De fabricação israelense e, pela primeira vez na franquia de Battlefield, a AC-52 é a arma mais poderosa da família Ace, e você consegue destravá-la alcançando 37 mil pontos com as carabinas. Esse poder é o grande atrativo dessa arma. Seu dano é o mais forte entre todas as carabinas e também entre os rifles de assalto. Mas apesar do Battlelog mostrar que esse dano é de 45, estatísticas mais detalhadas dizem que o seu dano maior a curta distância é de 34, sendo necessário 3 tiros para derrubar o oponente, e depois de 8 metros, seu dano diminui gradativamente até 50 metros, quando estabiliza em 20, sendo necessário 5 tiros para derrubar o outro oponente. E aqui cabe um parênteses, esses valores de dano podem variar se você acertar tiros na cabeça, ou se o adversário estiver usando perk ou privilégio de defesa. Seu Fire Rate, ou Rate of Fire, é de 650 RPM, ou seja, 650 tiros por minuto. E saiba que essa sigla RPM não é rotação por minuto como alguns costumam dizer, e sim Rounds per Minute, ou, traduzindo, tiros por minuto. Essa cadência é a mais baixa entre todas as carabinas, ponto negativo da AC-52, que é compensado pelo seu alto dano. Sua Muzzle Velocity, ou velocidade em que a bala sai do cano, ou a velocidade da bala como o pessoal costuma se referir a isso, também é mais baixa, alcançando 400 metros por segundo, e reduzida a 270 metros por segundo se você estiver usando um silenciador ou suppressor. Essa diminuição não é ruim quando você usa o suppressor, porque você pode usar do elemento surpresa, já que ele não revela você no mapa. E a velocidade da bala não é um bom negócio para essa carabina. Ainda que a AC-52 tenha um dano enorme, em um confronto cara a cara isso pode prejudicar, pois armas como FAMAS ou M16A4, que combinam alta velocidade e fire rate, levariam uma bruta vantagem. E mesmo com alcance de 600 metros, um confronto a longa distância seria ruim, pois um sniper resolveria a situação com muito mais precisão, e talvez apenas uma bala. A configuração que eu utilizo para a AC-52 vem com o Heavy Barrel, ou cano pesado, que aumenta consideravelmente em 8 pontos a precisão, e que combinado com a grip batata, faz essa acurácia pular para 56. Agora, se você gosta de jogar em mapas mais fechados, aconselho usar a Ergo ou a Vertical Grip, que aumenta o hipfire, que é aquele tiro dado sem mirar, ou quando a arma está baixa e você usa o crosshair de referência. Uso também o laser de 3 feixes, que atrapalha a ação do adversário auxiliando o hipfire, mas também pode ser um tiro no pé se você quiser usá-lo, pois ele brilha e é visível de longe, o que revela sua posição. Então é preciso ter atenção ao ligá-lo e desligá-lo de acordo com a sua necessidade. E por fim, a mira ótica Olo ou Rojo, como preferir, que é essa com um círculo balístico na retícula e um ponto vermelho no meio, e é liberada nos Battle Packs. Prefiro essa pois não perco essa referência de vista, o que acontece com a Reflex, que tem apenas um ponto vermelho bem pequeno no meio. A AC-52 leva um cartucho com 25 balas mais uma, o suficiente para matar alguns inimigos. Mas o tempo levado para recarregar o pente vazio é um dos mais altos entre as carabinas, 3.1 segundos. Mas com uma bala ainda restante, ela demora 2.2 segundos para recarregar. Então uma dica importante é ficar atento à hora de recarregar. Se ainda restar uma ou mais balas no pente, você pode aproveitar essa vantagem de quase 1 segundo para ganhar um confronto direto. E por que eu disse 25 mais uma ao invés de 26 balas? Porque uma bala fica na câmara. Então, se o pente está completamente vazio, ela recarrega a arma com apenas 25 balas. Mas se há balas restantes no cartucho, quando você recarrega, ele mostra 26 balas, porque uma já está engatilhada. A AC-52 usa modo de tiro único ou automático, e seu recuo é vertical, que na minha opinião é bem mais fácil de reverter do que um horizontal ou diagonal. A mira da arma se move verticalmente 0.45 graus para cima, o mais alto de todas as carabinas. E seu primeiro tiro multiplica isso 2.3 vezes, o que faz o deslocamento subir um pouco mais de 1 grau. Horizontalmente ela se move igualmente para os dois lados, 0.25 graus para a esquerda e também 0.25 para a direita, o que ajuda o recuo a ser facilmente controlável. Mas como no Battlefield, para quem joga isso é subjetivo e também um pouco intuitivo, vou tentar representar visualmente para explicar como controlar o coice dessa arma. Veja que se a mira da arma se move 0.25 para a esquerda e 0.25 para a direita, você não precisa compensar pois o deslocamento é igual nos dois lados.
Como seu deslocamento vertical é de 0,45 para cima, você precisa movimentar a arma na direção oposta, para baixo. E isso faz os disparos ficarem concentrados numa só região. Aqui Galvão Bueno explicaria que a física permite. Se você quiser anular uma força que vai para cima, basta fazer a mesma força no sentido contrário. A dispersão das balas, ou spread, dessa arma é o mais acentuado entre as carabinas. E para diminuí-lo, o melhor jeito é atirar em pequenas rajadas, de 3 a 8 tiros. Lembrando que a Ace-52 não tem o modo de tiro burst, que é o que controla essas rajadas. Então pratique, principalmente se quiser atingir um alvo distante, que é quando o spread aumenta mais por causa da multiplicação do recoil. Portanto, dito isso, dominar o coice dessa carabina e também a dispersão das balas fará de você quase imbatível em campo em duelos a média distância. No modo história ou campanha, a Ace-52 é destravada completando o Assignment Prata na missão 7, Suez, quando você alcança a pontuação de 4.000 pontos. E ela vem equipada, como configuração sugerida, com a mira Cobra e o Magnifier, com Angle Grip. O Magnifier, para quem não sabe, é uma segunda mira multiplicadora por 2. É muito interessante, mas de pouca utilidade numa batalha rápida de multiplayer. Digo isso porque, pela minha experiência, vejo pouca gente usando. Mas está aí uma sugestão de loadout. Enfim, essa foi minha explicação detalhada sobre essa arma que eu particularmente gosto muito. Aí nos comentários vocês podem deixar suas reflexões, críticas, dúvidas e também sugerir novas armas. Espero que tenham gostado do vídeo. Se sim, cliquem em gostei. Se quiserem se manter atualizados sobre novos vídeos, se inscrevam no canal. Muito obrigado para quem prestigiou até o fim, até o próximo e valeu!